A exposição Máscaras Sociais surgiu a partir da minha pesquisa de mestrado, onde o intuito era ampliar o que seriam as máscaras na contemporaneidade a partir do estudo de 3 artistas contemporâneos, John Rigoberto, Yasumasa Morimura e o Sartori. Gostaria de saber mais entre a pesquisa e a relevância da arte para você. É justamente isso, estudar a máscara a partir dos artistas e fazer com que os alunos se expressassem através da arte as questões culturais, religiosas, familiares. Tem um autor chamado John Dewey que ele fala que a arte ela é expressa através do meio, né? Onde o indivíduo se localiza. Então, no caso dos alunos, essa experiência que a gente teve com os alunos permite com que eles pudessem se expressar o cotidiano mesmo, social e cultural. Na sua visão, a gente pode dizer que a máscara de nós está em todos os lugares de diferentes maneiras? Isso até que a gente discutiu dentro de sala, sobre essa questão das máscaras, né? Ela pode ter a conotação de camuflamento, desvelamento, a vestimenta, como a mídia interfere diretamente nas nossas máscaras. A gente não é aquilo que a gente veste, a gente não é uma foto impressa, né? A gente é mais do que isso, a gente é um punhado de fatores sociais, familiares, econômicos, culturais, que faz com que a gente construa essa identidade. Então, o trabalho de máscaras também surgiu a partir disso, né? Que os alunos pudessem expressar através da arte essa identidade deles, né? Que eles pudessem colocar um pouquinho do que eles vivenciam no cotidiano dentro dos trabalhos de arte. Como é que foi o retorno dos pais dos seus alunos durante o projeto e depois que ele passou a ser exposto? Isso foi muito interessante, foi interessante essa pergunta, porque quando a gente estava trabalhando as máscaras de gesso, os alunos ficaram enlouquecidos em trabalhar com a máscara no próprio rosto. Olha o rostinho dele, gente, que bonitinho. Agora eu quero que você faça favor pra mim. Agora eu. E aí que eles fizeram? Compraram a atadura gessada e queriam fazer nos familiares, né? Então foi os pais perguntarem o que estava acontecendo. Então o aluno, ele vai na casa dele e vai falar o que está acontecendo na escola, ele vai trazer esse cotidiano. E aí a mãe chegou lá e viu que era um trabalho de arte, que eles estavam desenvolvendo e foi feita a máscara com a mãe da aluna. Então assim, a participação dos pais, a gente vê muito nas reuniões, né? Quando eles relatam como os alunos estão gostando da atividade, como os alunos estão se envolvendo na atividade. Então a gente tem esse feedback dos pais que contribui também no processo de aprendizado dentro de sala, né? Esse processo durou quanto tempo? Um ano de atividade com os meninos, ralação total e os meninos foram se envolvendo na atividade. Esse ano a gente continuou uma última atividade que eu queria que eles desenvolvessem a máscara relacionada às carrancas, e por causa de Minas, né, do Rio São Francisco, e a gente finalizou este ano. E após a discussão sobre as máscaras sociais, houve alguma mudança drástica de comportamento em algum aluno ou em todos? O projeto a gente pega os meninos antes de desenvolver e depois a gente vê uma maturidade maior em poder falar de assuntos que antes eram tabus, assim, né? Que traziam polêmicas, e hoje a gente consegue discutir como religião, como questões afrodescendentes, como manipulação de imagem, né? Aceitação. Então eu tenho escutado muito dos alunos esse respeito ao outro. Quando a gente trabalhou a questão das máscaras em gesso, eu estava até comentando um período atrás aí que as pessoas falavam assim: nossa, mas você é louca, 40 alunos, como que você faz? Não, para trabalhar a máscara de gesso, não, trabalhar o respeito, né? O diálogo anterior da aula, a finalização da máscara é só a finalização de um processo. A máscara é o resultado final da experiência, mas a experiência teve todo um processo, né? Teve toda uma troca, um diálogo em sala. Então não foi só aquela exposição na reitoria, é resultado de um processo expressivo.
né? A gente não chega a esse resultado se não tiver um caminho, né? E como é que foi essa dicotomia, esse diálogo dos alunos se conhecerem através da máscara e da arte também? Através das atividades, dos diálogos, das trocas, né? Os alunos, usei a metodologia usada por um autor chamado Edgar Morin, que ele fala que o método é um caminho, né? Uma estratégia cognitiva onde vai interagir com o aluno, né? Então esses caminhos eram ditados pelos alunos. Como? Eu ia mediando o processo de ensino, através do diário de bordo, através da fala dos alunos. A minha próxima aula era a partir da aula anterior. Então, as ideias iam surgindo e eu ia acrescentando. Então, assim, a princípio eu dei o tema máscaras sociais e eles tinham que relacionar esse tema com o cotidiano deles. Claro, né, eu sempre mediando como professora mediadora nesse caso, caminhando junto com eles para o aprendizado. Então, houve escolhas que eles fizeram nesses caminhos, né? Então, todas as atividades, eles têm uma coerência, têm um caminho percorrido. Não foi simplesmente fatos isolados, né? A gente foi construindo esse aprendizado. Qual foi a reação dos alunos quando eles viram a obra que eles fizeram exposta? Uma aluna falou comigo assim: estou me sentindo orgulhosa. Então isso para mim não teve felicidade maior de ver a reação dos alunos, né? Esse diálogo que foi feito com a universidade, né? Proporcionar, fazer com que esses alunos conheçam a universidade, saibam o que é uma universidade, porque os meus alunos não sabiam o que era uma universidade. E a gente, depois da exposição, foi até conhecer a EBA e teve um aluno, o Patrick, que ele falou assim: eu pesquisei no Google Maps e vi que só tinha prédios e árvores. E aí, quando eu vi essa maravilha aqui, eu tô vendo tanto que é incrível esse lugar. Então, é mais do que só o trabalho de arte, né? Ampliar esse universo, né? O trabalho de máscaras é ampliar o que seria a máscara na contemporaneidade, dialogar com a realidade. Então é muito mais do que só um trabalho de arte contemporânea, é trazer algo que vai agregar no cotidiano desse aluno. Até chegar num bom resultado, foi difícil trabalhar com adolescentes no caso? Só há 10 anos eu trabalho como professora de arte, mas há 3 anos com esses alunos. Então, tem uma proximidade, né? Eu tenho um diálogo que não foi fácil no início, né? Eu estava dando um relato sobre quando eu iniciei nessa escola, os alunos não escutavam, os alunos eles não tinham essa confiança em trabalhar a arte. E aí esse trabalho foi construído. Então, os meus alunos, tem 3 anos que eu desenvolvo o trabalho com eles, assim, de arte, né? A pesquisa ano passado. Então, teve uma troca. E hoje os meus alunos, eles já têm uma noção do que é arte, já conseguem dialogar e falar assim: olha, não, professor, eu vou colocar essa cor, porque eu acho que essa cor vai dialogar melhor com o meu trabalho. Teve um mural que a gente fez sobre as mulheres, a face oculta da mulher negra, que foi eles que criaram esse mural, foi um mural coletivo, onde uma aluna, Giovana, ela pesquisou sobre as máscaras, como que ela iria colocar, fez os croquis. E aí eu falei: nossa, Giovana, eu acho que o marrom da pele não está destacando com a cor do batom que você colocou. Eu falei: não, professora, é isso mesmo, eu quero que destaque a cor negra, não o batom. Então eles já têm essa questão estética, já estão pensando nessa questão estética, já estão desenvolvendo um trabalho que anteriormente não tinha. Então mudou-se sim, a gente escuta relatos de pais falando dos alunos, como eles estão envolvidos na atividade e o quanto eles respeitam a disciplina. Eu achei que a exposição foi um trabalho muito bom, em conjunto, que deu para a turma toda participar, foi divertido. A minha máscara ela foi inspirada nas caveiras mexicanas. Eu peguei essa inspiração porque eu achei bastante interessante as cores e a emoção que passam nessas máscaras. Eu tentei pegar o máximo de cores para ficar bem colorido e bem animado. E me surgiu a ideia porque também tem o mesmo sentido, né? Que às vezes as pessoas pegam esse aplicativo de computação
e modifica a pessoa toda. Aí acaba fazendo como se fosse uma máscara dela, porque ela não vai ser como que ela é. A arte a gente se expressa com ela. E o mais legal disso tudo é quando você vê aquele trabalho que você fez exposto, porque quando você se expressa, você está expressando para as outras pessoas verem o que você pensa. É como se fosse também um meio político, porque você pensa, vamos supor, tem que mudar alguma coisa, você pode expressar isso por meio da arte. Por exemplo, a música. Muito disso é expressado na música. Até músicas, às vezes, que não tem uma letra muito boa, expressa, às vezes, uma violência que aquele lugar tem, essas coisas. E a arte, ela permite a gente fazer com que as pessoas saibam o que a gente está sentindo. É um meio de tornar uma coisa abstrata concreta. Professor, como que foi a reação dos alunos quando você chegou dentro de sala de aula e falou: vamos trabalhar com máscara? Eu pensei muito como que eu iria trabalhar, porque eu queria fugir, na verdade eu queria ampliar o que seria a máscara, né? E os alunos já têm essa ideia de máscara, a máscara estereotipada. Então começou-se com uma pergunta: o que é máscara? O que vocês entendem por máscara? Então apareceram diversas conotações e a partir daí a gente foi desconstruindo e reconstruindo o que seria a máscara dentro da sociedade. E a partir de que momento dentro do seu projeto que passou dentro da cabecinha deles que a máscara, o tema máscara social, não é a máscara de usar no carnaval ou a máscara que eu uso para poder ficar diferente? Passei um vídeo, eu fiz um PowerPoint pra gente estudar as máscaras desde da época da pré-história até os dias de hoje, como os povos utilizavam as máscaras, até chegar nos dias de hoje, porque a minha intenção era chegar o quê? Na arte contemporânea. E aí eu utilizei de artistas que dialogavam com a sociedade e que queriam transmitir através das máscaras expressões relacionadas com a sociedade. Então a gente começou pelo Sartori, o John Rigoberto, que ele vai nas comunidades, como ele foi na comunidade Brumadinho, o trabalho dele está até exposto no YouTube. E ele vai nas comunidades e retrata o melhor da comunidade. No caso de Brumadinho, ele retratou o forró da praça, retratou o congado, que é uma festividade religiosa muito forte na região. E aí eu passei vídeos sobre os artistas, passei as imagens. E aí vamos pesquisar agora na sala de informática. Como que a gente pode trabalhar essas máscaras de diversas formas? Agora nós vamos pegar essa máscara que é de carnaval e vamos desconstruir e reconstruir. Então foi um processo, mas os meninos, assim, pelos relatos dos alunos, pude perceber o tanto que isso alterou ao longo do caminho, né? E dentro das máscaras que eles criaram, teve algum momento, assim, daquele aluno que passa uma dificuldade em casa, com a família, que te levou, assim, aquele momento, assim, de emoção? Tipo assim, minha professora, a minha máscara é aquele quadro, grito, por causa disso, porque minha mãe apanhou, por causa disso, aconteceu, eu não comi. Teve aquele momento, assim, falou assim, não? Não, com certeza, assim, durante o percurso, as conversas com os alunos, a gente fica sabendo pelas expressões de muita coisa. Porque precisa de ter a confiança com o professor e o aluno para que eles tenham abertura. Porque o aluno, ele precisa confiar que o professor vai conseguir guiar ele naquele caminho. Qual é o aluno que aprende achando que o professor não quer o bem dele, que não quer passar o conhecimento? Exatamente. Então tem sim, o professor escuta muito relatos dos alunos, conversas fora do contexto também do conteúdo da escola. Como foi conciliar a internet, a arte, a máscara? Como é que se deu essa conciliação aí no seu mestrado, na sua tese? A princípio, como eu estava trabalhando com essa questão dos caminhos do aprendizado segundo Lohan, não tinha uma coisa pré-estabelecida, né? E estávamos discutindo sobre como seria a máscara na contemporaneidade. Por quê? A mídia. Então a gente estava discutindo questões de mídia. Como que a mídia manipula, que seria uma máscara. Como o Facebook, as fotos, a maioria das fotos são manipuladas, nem que um filtro tem. E aí um aluno meu, Gustavo, levantou a mão e falou: professora,
as máscaras, nos dias de hoje, eu acho que pode ser a fotografia modificada. Por que não a gente não faz a nossa própria fotografia modificada no computador? Falei, olha, e aí o que aconteceu? Na próxima aula eu conversei com o professor de informática, a gente fez uma aula integrada, onde o professor explicou sobre o programa Linux, que é o que a gente tem na escola, de modificação, é como se fosse um Paint, né, do Windows, e os meninos desenvolveram o trabalho a partir disso. Então, assim, você falou a questão de como eles desenvolveram, teve uma confiança aí, porque adolescente para tirar foto, né? Então, assim, muitos foram negociados. Não, calma, vai ficar legal e tal. Então, assim, e o mais sensacional de tudo é ver eles gostando do resultado. Eu falei, olha, não é você, é um trabalho de arte, não é mais, é uma fotografia modificada. Então, pensando nisso, se libertaram da forma pré-estabelecida de máscaras, como a gente conhece, né? Teve aquele aluno que tipo assim, professora, mas por que a gente vai falar dessa cor? Mas por que essa cor? Justamente foi o contrário. Com essa liberdade de poder expressar, eles expressaram o que eles vivem. E os meus alunos, eles tiveram liberdade de se reafirmar enquanto cultura negra. Então, durante o processo, né, quando eu trabalhei com o John e Rigoberto, por causa de questões religiosas, teve um preconceito inicial. Mas com a minha mediação, os alunos ao perceberem que a cultura faz parte do nosso cotidiano, que a professora dialoga com essa cultura e sente uma afinidade, esses preconceitos iniciais foram por água abaixo. Mas a questão da cultura negra, em todos os trabalhos foram relatados. A releitura do Essumasa Morimura da Frida Kahlo, eu tive um aluno que coloriu a Frida negra. Ele é pardo, né? Eu perguntei para ele, Kaique, por que você está colorindo a Frida negra? Porque eu achei interessante isso. Ele falou assim, porque eu me considero negro. Então ele se sente parte da cultura e valoriza isso. E, então é isso que a gente quis com esse projeto também, valorizar aquilo que tem de melhor na nossa cultura e vamos trabalhar e vamos respeitar, vamos nos respeitar. Vem uma valorização também que vem do cotidiano familiar. Então, quando isso é reforçado na cultura familiar, expressa em outros lugares, né? Então, isso mostra o ambiente familiar. Você conhece um aluno pelo que ele traz de referências no contexto familiar, muitas vezes sociais, né? Muitas vezes não é social, né? Nos contextos sociais, familiares e culturais. Você, como professor de arte, dá a oportunidade dos alunos expressar a criatividade deles. A gente viu como foi ter exposição e tudo mais. Como foi o feedback dos outros professores para você dentro da escola? O trabalho interdisciplinar com outras disciplinas aconteceram. A direção também proporcionou com que isso acontecesse, as compras dos materiais, a inauguração da exposição. Então, trabalhar sozinho é muito complicado. Então, assim, busquei parcerias e é isso. Bom, professora, quando a gente pensa no contexto de máscaras sociais, a gente pensa em vários contextos. Todos nós temos que nos inteirar na sociedade. Todos nós temos as nossas próprias máscaras que nós apresentamos à sociedade. Porque dentro de nós temos nosso próprio impulso, não é, professora? Ou seja, máscaras sociais é como se fosse o que a gente reflete para a sociedade.